Olá, pessoal. O objetivo dessa videoaula é ajudar vocês aí a compreender um pouquinho mais sobre a ideia de calor sensível, tá? Para iniciar nossa aula, vamos lembrar o seguinte, as equações que a gente já viu. A gente já viu a equação que a gente chama de capacidade térmica e a equação que a gente chama de calor específico. Só para a gente lembrar a diferença entre os dois conceitos, né? A capacidade térmica vai estar associada a uma propriedade do corpo, né? Onde diz pra gente, por exemplo, quanto maior o volume de massa de água, mais ele demora para aquecer em comparação com um volume menor de massa. Dá pra gente pensar em duas panelas, uma bem cheia e uma mais vazia. Enquanto que o calor específico vai ser uma característica da substância em si, ou seja, dependendo do tipo de material, ele vai ter um determinado calor específico, tá? Então, essas foram as equações que a gente já viu da última atividade. Agora, a gente vai ver o seguinte, ó. Com a união dessas duas equações aqui, vai surgir uma outra equação que a gente chama de equação de calor sensível, tá? Ou seja, só aqui para a gente pegar o gancho, unindo essas duas equações, a gente vai chegar a uma terceira. Trabalhando aqui com vocês, seria o seguinte, ó. Bem, onde tem... Veja aqui, ó. Primeiro daqui, como é que chegou aqui, professora? Só lembrando que esse Czinho que está dividindo, ele passou multiplicando. Então, a gente consegue isolar esse Czão aqui, né? Que é o calor, que é a capacidade térmica, né? Então, se a gente usar esse Czão da capacidade térmica e trocar aqui, substituir nesse daqui, a gente vai ter o seguinte, ó. No lugar do Czão, eu vou escrever C vezes M. Então, ficaria assim, ó. C vezes M vai ser igual a ΔQ sobre ΔT. Isolando o ΔQ aqui, esse ΔT que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, fica assim a equação. Vou botar aqui embaixo. ΔQ é igual a M vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá joia? Então, o que isso diz aqui pra gente, essa equação? Essa equação, que muitas vezes no lugar de ΔQ vem só a letrinha Q, diz pra gente que se eu tiver a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura que o corpo sofreu, eu consigo saber qual é a energia que ele usou para isso, tá? Então, esse Q aqui, só para reforçar a ideia, seria a quantidade de energia, que muitas vezes a gente pode associar à quantidade de calor, né? Quantidade de energia. Tá joia? Então, a quantidade de energia suficiente para que determinada massa de um determinado material específico, que seria de determinado calor específico, sofra determinada variação de temperatura. Ou seja, saia de uma temperatura e vá para outra temperatura, tá? Então, olha só, essa aqui é a ideia do que a gente chama de calor sensível. Então, é uma determinada quantidade de calor que faz com que a massa sofra uma determinada variação de temperatura. Lembrando o seguinte, geralmente se decora essa equaçãozinha aqui para o Enem e para o vestibular com a palavra que macete, tá? Então, que macete, que macete. É a quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Tá joia? Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais essa equação, deixa eu pegar aqui pra gente, ó. A gente vai ter o seguinte. Só para relembrar aqui. Esse calor sensível, então, a quantidade de calor é caloria por joule, a massa em grama, o calor específico é caloria por grama vezes Coulomb, e a variação de temperatura em graus Celsius. Aqui tanto pode ser caloria quanto joule, tá bom? No usual, até que nessa equação do que macete se usa bastante caloria, tá? Lembrando o seguinte, ó, só para reforçar a ideia. Esse calor sensível, então, seria a gente pensar o seguinte, olha, é a quantidade de energia para que ocorra determinada variação de temperatura no corpo, para a gente entender um pouquinho. Se um pedaço de ferro receber 3.000 calorias, ele vai sofrer determinada variação de temperatura. Já se um pedaço de alumínio receber as mesmas 3.000 calorias, ele vai sofrer uma outra variação de temperatura. Então,
Por que sofre variação de temperatura diferente? Vou botar um ΔTzão aqui para não confundir com o tempo, né? Sofre variação de temperatura diferente porque depende do material, né? E depende da massa, né, que eu tô colocando também. Tá joia? Então, a ideia aqui do calor sensível é que recebendo determinada quantidade de caloria, dá pra gente pensar assim, um pedaço de ferro no fogo ou um pedaço de alumínio no fogo, eles vão sofrer variações de temperaturas diferentes, né? Daí, no caso, quem dá a quantidade de energia seria a chama do fogo, tá bom? Uma coisa importante aqui. A gente está falando de quantidade de energia, mas onde não há mudança de estado físico. Por exemplo, eu não estou considerando que o pedaço de ferro possa derreter, ou seja, possa mudar de estado físico, tá? E nem o pedaço de alumínio, porque daí depois a gente vai ver que vai precisar de uma outra equação que é do calor latente, que é quando se refere à mudança de estado físico, tá bom? Para a gente finalizar, então, eu vou anotar aqui algumas dicas que vai ajudar vocês nos exercícios. Bem, a primeira dica é a seguinte: a quantidade de energia, que é esse Q aqui, né? Ou que a gente chama de calor, a gente vai ver o seguinte, olha, ele vai ter um sinalzinho positivo, exemplo, igual eu peguei ali de cima. Se o meu corpo receber 3.000 calorias, como o sinalzinho da frente é positivo, isso é uma dica pra gente que o nosso corpo, qualquer corpo, né? Ele recebe calor ou quantidade de energia. Vou abreviar aqui, ó, quantidade de energia. Se ajudar vocês, coloquem a palavra calor, né? Ou seja, se ele recebe essa quantidade de energia, a gente pode pensar que houve um aumento de temperatura. Agora, segundo caso especial, para a gente entender, né? Se aparece na frente um sinalzinho de negativo, exemplo, menos 3.000 calorias, isso é indicativo que o corpo perdeu, ou seja, que ele perde certa quantidade de energia. Se ele perde energia, a gente pode dizer que houve uma diminuição da temperatura, ou seja, ele diminui a temperatura do corpo, certo? Então, para vocês entenderem um pouquinho, pode aparecer aqui como resultado dessa conta ou um sinal de mais, quando não aparece é mais, né? Ou um sinal de menos. Então, vai ser indicativo se ele recebe ou se ele perde energia, né? Ou seja, se é um aumento de temperatura ou se ele diminui a temperatura. Tá joia? E para finalizar aqui, ó, no terceiro exemplo, a gente vai ver o seguinte, a terceira dica. Que quando eu tenho dois corpos, exemplo, gente, que vão, onde a gente vai ter calor envolvido, traduzindo pra gente. Vou anotar aqui o exemplo. Se fosse um ferro, que tá uma alta temperatura, bem quente, colocado na água. Uma água que tá a uma baixa temperatura. O que vai acontecer? Eles vão trocar, né, calor entre si. Quem tá mais quente, no caso o ferro, vai ceder energia para a água, até que os dois entrem em equilíbrio térmico. Isso pra gente vai dizer o seguinte, olha, a quantidade de calor que a água ganhou foi proveniente do ferro e é evidente que isso daqui vai dar zero, porque o que um ganhou, o outro perdeu. Traduzindo pra gente, nesse exemplo aqui que eu botei água e ferro, né? A quantidade de água, a quantidade de energia da água vai ser igual a menos a quantidade de energia que o ferro perdeu. Tá bom? Então, isso aqui é importante porque a gente pode ter duas misturas, né? Dois materiais diferentes colocados no mesmo recipiente, onde, por exemplo, aqui, o ferro acaba aumentando a temperatura da água. Se a gente fosse analisar aqui o sinal, vamos supor que fosse os 3.000, seria os 3.000 da água que vai estar ganhando, menos os 3.000 do ferro que vai estar perdendo. Logo, essa continha vai dar zero. Isso daqui, gente, é o que a gente chama de conservação da energia. Traduzindo pra gente, não se pode criar energia do nada, né? Então, que um perde, o outro ganha, tá? Evidente que nesse caso aqui, os dois vão ter que, no problema vai ter que dizer que os dois entraram em equilíbrio térmico, né?
Ou seja, se fosse botar aqui uma equação para cada um, só para fazer um rascunho, seria a massa. Ó, seria o que macete para cada um. Que macete para cada um. Seria a massa da água, o calor específico da água e a variação de temperatura que a água sofreu. Vai ser igual a menos a massa do ferro, o calor específico do ferro e a variação de temperatura que o ferro sofreu. Ou seja, o que a água ganhou, ela ganhou do ferro. Por isso que a gente diz que isso aqui é conservação de energia, porque o que um ganhou foi proveniente do que o outro perdeu, tá bom? Então, a nossa atividade agora vai se referir bastante, vai se focar bastante em relação a essa equação aqui, que é do calor sensível. O que essa equação diz? Que recebendo determinada quantidade de energia, uma determinada massa de determinado material sofre certa variação de temperatura, tá bom? E eu posso misturar, assim, um corpo mais quente com um corpo mais frio, nesse exemplo aqui, água e ferro, né? Que a gente vai ter o princípio da conservação de energia preservado, né? Ou seja, o que um ganhou, o outro perdeu. Tá bom, gente? Espero que ajude vocês de alguma maneira, tá? Até mais.